e bem-vindo ao podcast O Monolito, hoje a edição 9. Eu sou Leandro Yamin e conversei hoje com a Natália Neres. Ela, Natália Neres, é autora do livro A Voz e a Palavra do Movimento Negro na Constituinte de 1988. E é claro que a gente falou sobre isso. Constituição brasileira, movimento negro, que raio de democracia é essa que o Brasil sustenta, mas nunca incluiu tantas das páginas que fazem parte da Constituinte de 88, né? A gente preferiu preservar alguns reflexos de um século antes, né? Do período anterior à Lei Áurea de 1888. A gente fala bastante sobre essas coisas que constituem o Brasil, afinal de contas. A Natália é mestra em Direito pela Fundação Getúlio Vargas, é formada também em Políticas Públicas, está com a mão na massa há anos no material acadêmico e também está com o pé na rua para entender e para discutir a história dos movimentos negros na construção do que a gente tem hoje como país. Um dos países mais desiguais do planeta, inclusive, né? É importante a gente nunca esquecer disso. Foi bom papear com a Natália. Você ouve agora no Monolito, Natália Neres. Natália, obrigado de estar aqui com o Monolito, de estar aqui comigo. Começo conversando contigo, já mandando um abraço e te perguntando se você conhece uma imagem que sintetize a justiça do Brasil com mais clareza do que um retrato, na verdade dois retratos colocados lado a lado. Um retrato de formandos de direito e do lado o retrato de uma cela cheia de alguma penitenciária do Brasil. Tem alguma imagem que sintetiza melhor a nossa justiça? Essas são imagens bem emblemáticas, né? Eu acho que elas nos dizem muito dos lugares sociais e de como também a gente naturalizou, né, certos lugares, assim. Eu acho que ela tem um elemento que nos traz classe social, né, que é algo bastante importante para entender as relações sociais no Brasil, mas também raça, né? Ela traz um elemento da nossa desigualdade racial em si muito fortes, né? Acho que é uma boa escolha essas duas imagens para a gente pensar a nossa configuração, né? E como que funcionam a nossa estrutura social, política, econômica e de justiça também. É um ponto de partida, né? Tá tudo ali. Se a gente não mexer nesse... tem um dos eixos do filme, da trilogia De Volta para o Futuro, envolve uma foto, né? A pessoa volta para o passado e a foto vai embaçando, vai perdendo os personagens ali. Enquanto a gente não fizer isso com esses dois retratos, né? Enquanto as coisas não começarem a se equilibrar, a gente vai ter um grande passado pela frente, né? A gente olha para frente e tem um grande passado para lidar. O Luiz Antônio Simas, que é um professor de vida, um cara fantástico, costuma dizer que o Brasil é um país que deu certo, porque o projeto do Brasil era exatamente esse que a gente tem hoje, né? Um projeto de exclusão, de racismo, de desigualdade, de extermínio de minorias, das indígenas, as negras, né? O Simas é um pensador e também um provocador. É claro que ele cita isso em alguma medida fazendo uma provocação, né? Usando a ironia, né? O Brasil deu certo, é isso que eles queriam, eles conseguiram. Mas é também um fato, né? É também um fato. Então a gente brinca com essa questão da foto e tal, mas é um projeto que vem anteriormente. A gente vai falar já sobre 1988, mas a gente pode falar sobre 1888 e 700 e 600, 1500. É um fato, né? O Brasil é um projeto muito perverso, né? De sociedade. Sim, acho que a gente tem um país, né? Que se projetou, inclusive, para que depois que uma parte da população não foi mais considerada útil
e funcional, né, para o sistema econômico, ela deveria ser eliminada, né? Então a gente teve um pós-abolição que previu, inclusive, né, foram feitos estudos mesmo que já diziam que parte dessa população com uma política correta de imigração, né, com uma política certa de embranquecimento, ela chegaria, né, num lugar na qual negros e índios não estariam inclusos de forma plena, né, de forma que a gente possa considerar que fazem parte da cidadania, né, que são cidadãos. Então a gente teve projeto e política pública específico, né, acho que não é só uma ideia muito abstrata, mas teve ações estatais muito contundentes, né, para fazer com que o país desse certo para um determinado grupo, né, para uma determinada camada, né, da população, e essa população majoritariamente branca e proprietária, né? Então a gente tem aí esses processos, né, que fazem, que nos constituem e que ao mesmo tempo, né, que são parte, né, da intenção estatal, da intenção das políticas públicas, da intenção da própria academia, né, principalmente das faculdades de direito e de medicina, né, quando a gente pensa nos projetos de eugenia, mas ao mesmo tempo um projeto de negação de tudo isso, né, de um apagamento, de um esquecimento de determinadas decisões, né. Então é muito interessante como há um esforço consciente, né, para a eliminação de determinados grupos, mas ao mesmo tempo não é bem assim. Na verdade, nós somos o país da harmonia, né, das relações sociais que se cruzam, que se miscigenam, e essa miscigenação dá o sentido, ou mostra, né, o quanto nós somos um país não tão cruel como aqueles que têm políticas segregacionistas, né. Então é um tanto perverso, né, a construção do nosso projeto de nação, né. É curioso, porque eu certamente já falei isso. Quem não falou, né, quem da minha cor, né, eu sou branco, não falou isso sem perceber que, na verdade, a gente está falando que, quando a gente diz que o brasileiro é miscigenado e feliz e receptivo, a gente está premiando o negro pela miscigenação, né? A gente tem ditados, né, o melhorar a raça, são coisas muito comuns quando a gente conversa com pessoas mais velhas, né, que hoje em dia a gente para pensar, mas que fazem parte, né, de como a gente interpreta as nossas relações e diz muito, né? Ô, Natália, agora é o seguinte, a gente tem uma coincidência espetacular. Eu vou entrar num objeto que virou até livro pelas suas mãos, né? A gente falar sobre a contribuição do movimento negro para o movimento constituinte de 1988. E é uma coincidência espetacular que a cronologia do Brasil tenha dado a Constituição de 88 no ano do centenário da abolição da escravatura, né? É simbólico, né? Porque a gente, enfim, a gente conta o tempo pelos números. O ano de centenário é ano de centenário, não tem jeito. É claro que isso vai ser relacionado. É muito louco pensar nisso, até porque a abolição de 1888 colocou a população negra na sociedade, né? Falou, vocês estão livres, mas na letra, né? Isso não significa que na prática a população negra encontrou abrigo nesse Brasil pós-abolição, esse Brasil generoso do rabisco da princesa Isabel. E exatamente 100 anos depois tem uma nova chance da gente garantir a essa população negra via constituinte, não via caneta da princesa Isabel, direitos que por 100 anos não foram vistos, né? É uma população que não viu o que estava previsto, né, a liberdade que estava prevista, eles não viram nos primeiros 100 anos. Tem a Constituição e essa coincidência, enfim, a pergunta que eu te faço ajudou de alguma forma? Porque uma coisa é quando a gente está numa terça-feira qualquer, outra coisa é quando é o nosso aniversário, né? O dia muda, a gente olha diferente para as coisas, olha diferente para o céu. Então, quando você está no ano de centenário, eu tenho a sensação que a mobilização pode
ter um caldo diferente, um tempero diferente. Então eu te pergunto, como foi lá em 88 o movimento por uma voz participativa na Constituinte brasileira por parte dos movimentos negros? Bom, essa coincidência, né, histórica, ela é bastante importante, é bastante emblemática, também porque a gente tem movimento negros, né, a gente tem mobilizações de pessoas negras contra, né, o sistema ou contra o regime, está colocado desde que os africanos chegaram aqui, né, mas elas tiveram características muito distintas, né, na escravidão, depois no período republicano, enfim. Esse movimento negro que a gente referencia, né, que está presente atuando nesse período que você coloca, de 88, é o que a gente conhece hoje como movimento negro contemporâneo, né? E esses atores, né, essas pessoas, elas têm uma característica muito distinta dos outros movimentos, das outras articulações que a gente teve, principalmente, né, no período republicano, que era trazer, né, à tona e tensionar muito os discursos estatais sobre a harmonia, que a gente estava conversando antes, né, sobre a harmonia, sobre a miscigenação, sobre a ausência de desigualdades, né? Então, é um movimento que se forma na reivindicação e na denúncia, né, da violência policial, das desigualdades no acesso à educação, nas disparidades salariais, né, e que já consegue provar isso trazendo dados de pesquisa que traziam já alguns indicadores desagregados por raça-cor, né? Então, é um movimento que vai trazendo, né, esses novos elementos para o debate nesse período que a gente está na ditadura ainda, né? Então, ali, anos 70, esse movimento se organiza, né, de uma forma como a gente conhece hoje no ano de 78. Em 88, esse movimento social, né, e a gente tem que pensar que a sociedade brasileira inteira estava, né, bastante mobilizada nesse período, no fim da ditadura, né, quando ela vai se estendendo, estava aquecido, né? Então já são 10 anos de reuniões, de formulações políticas, teóricas, de trânsito desses ativistas dentro dos partidos políticos na volta do pluripartidarismo em 79, né, junto aos movimentos progressistas, aos movimentos de esquerda. Quando há uma discussão, né, da necessidade da elaboração de uma nova Constituição federal, né, para a gente conseguir lidar com o entulho autoritário, né, não entrar numa democracia com uma Constituição que foi promulgada no ano de 67, há uma reivindicação de que esse processo seja participativo, né, de que ele seja popular, de que ele consiga incorporar as demandas dos diferentes grupos, né. E o movimento negro entendeu isso também, né, estava participando dessas mobilizações para que a Constituinte fosse de fato participativa, e a interpretação desse movimento era de que, na verdade, essa nova lei, né, essa lei maior do país, deveria incorporar os anseios da população negra, devia garantir direitos para a população negra. Era quase como, e isso aparece na fala de alguns ativistas, a Constituição fosse o parágrafo 2º da Lei Áurea, né? A Lei Áurea só aboliu a escravidão, né? E deixou 100 anos, como você comentou, essa população totalmente alijada, né, de direitos. Então, há uma mobilização e uma interpretação desse momento como fundamental para que não dá para transitar para uma democracia deixando metade da população de fora, né? Então, é preciso inscrever direitos, né? Então, esse movimento tinha uma visão também de que o Estado era responsável por políticas públicas específicas. Enfim, há uma mudança aí, né, na interpretação do papel do Estado, e há uma tentativa de influenciar nesse processo de fato, também porque esse mesmo Estado brasileiro que estava, né, transitando para a democracia, pensando no novo texto constitucional, estava com muita vontade de comemorar o centenário da abolição. E esse movimento vai dizer, não há nada que comemorar, né? Não há abolição, a abolição é inacabada, né? Então, muitos dos atos e das manifestações que aconteceram no ano do centenário era
abolição inacabada, né? Não tivemos a conclusão desse processo. E para muitos ativistas, principalmente esses que estavam mais na via institucional ou da institucionalidade, né, a ida para o Estado e a demanda para o Estado era bastante importante. Então, é muito interessante olhar, né, os discursos de 1988, tanto dos ativistas quanto de alguns parlamentares negros à época, como traz de volta, né, essa memória da abolição e da necessidade de se pensar o papel do Estado. Algumas políticas, né, foram muito fundamentais para que esse debate esteja num novo lugar hoje. É fruto da luta desses ativistas dos anos 70, mas eu enxergo uma trajetória como a minha mesmo, algo que é muito fruto, né, dessas articulações desse período, né, ter pessoas negras, né, nas universidades, produzindo estudos, né, dissertações e teses sobre o tema, é algo que a gente pode entender como um fruto, né, de direitos conquistados nesse período, né, nesse período que esses ativistas começam a falar em ações afirmativas, em medidas concretas, né, de significação compensatória. Então a gente tem, nesse processo, a gente pode pensar em cada aspecto das questões raciais, mas eu acho que a gente tem avanços importantes nesses dois sentidos. Quem agora fala sobre questões raciais é muito diferente, né? E também eu acho que como a gente fala, né? A interpretação sobre as relações raciais hoje é bem diferente do que ela foi durante quase 100 anos na história do Brasil, né? Nossa, eu vou mandar um abraço muito especial para uma mulher chamada Edileia dos Santos. Meu primeiro trabalho como jornalista foi com carnaval na cidade de São Paulo. Eu trabalhei com a União das Escolas de Samba. A Edileia era a presidenta e uma mulher negra com muita cultura não escolar, né, não acadêmica. E a gente fez em 2008 uma revista, encadernada, tudo bonitinho. A gente fez um carnaval só com sambas relativos ao aniversário, aos 120 anos da abolição, que a gente chamou, né, no encarte, estava lá 120 anos de uma abolição inacabada. Aprendi muito com você, Edileia. A gente levou essa revista até Brasília, né? A gente era governado pelo Lula, que tinha uma secretaria de igualdade racial, né, a CEPIR. Fomos muito bem recebidos lá. Era um tempo que eu olhava as coisas acontecendo ao meu redor, muito menino ainda, eu falava, cara, o Brasil é um lugar bacana. Sinto muita saudade de ter esse sentimento e devo muito a Edileia dos Santos por tudo que me ensinou e por aquele encarte maravilhoso, 120 anos da abolição inacabada. Maravilhoso, apesar do menino que eu era. Abro hoje a revista, tem muitos erros gramaticais. Não erro gramatical, mas construção de parágrafo que eu queria mexer de novo, fazer diferente, mas faz parte. Normal, né? Tá ali o retrato de um menino de 23 anos se virando. Natália, é o seguinte... você citou agora há pouco, né, sobre... você citou a academia, né, citou a nossa entrada no campo formal do saber, né? Eu moro em Maceió, moro há pouco tempo em Maceió. Desembarquei no aeroporto Zumbi dos Palmares, moro do lado de uma praça chamada Gangazumba. As coisas estão aí, os personagens estão aí. Mas a gente sabe que a academia... historicamente é sócia do estabelecido, do status quo branco, né? E haja política para mudar um pouco esse cenário, e como batem, né? Como batem nas políticas, como batem nas cotas, né? Mas a minha pergunta é sobre a arte. E quanto à literatura, por exemplo, a arte tem um erro muito forte, aonde a literatura, a cultura brasileira errou na hora de contar essa história, onde a gente perdeu a chance de usar a arte, a literatura como porta-voz do Brasil verdadeiro, de um Brasil negro, indígena, enfim. Não sei se eu concordo com o diagnóstico de que a gente perdeu chances de falar através da arte, né? Eu acho. Ótimo, fico feliz. Principalmente em relação à população negra. Eu acho que a gente tem um histórico muito interessante de escrita, né? Apesar de ter, às vezes, uma repetição muito grande, que nós somos o povo da oralidade, eu não sei, né? Acho que a gente também tem
uma tradição de se expressar de forma escrita e através da literatura, através da arte, através da música, muito, muito intensa, se a gente pensa na sociedade brasileira, né? Então, a gente tem um histórico, por exemplo, de imprensa negra no Brasil desde o período de escravidão, né? E ali você encontra uma série de manifestações artísticas de poetas negros, né? De coisas muito particulares, sobre festas, sobre bailes. Os clubes negros também foi algo muito presente no começo do século. E no campo da literatura, principalmente da escrita, né, de forma mais geral, a gente sempre teve um esforço muito grande de publicação autônoma, né? Agora as editoras têm prestado um pouco mais atenção nesses autores, né, e nessas personalidades negras, mas algo que sempre foi muito presente, né, na nossa trajetória é esse esforço de se publicar. E aqui, falando de literatura, né, a gente tem iniciativas muito interessantes de mais de 40 anos no Brasil, como, por exemplo, Cadernos Negros, né, que foi o primeiro lugar que Conceição Evaristo publicou um poema, né, foi o lugar que muita gente interessante, hoje muito conhecida, né, publicou pela primeira vez, como Elisa Lucinda, Cult, enfim, a gente tem Solano Trindade teve algumas coisas recuperadas ali, apesar dele ser um pouco mais antigo, né? Então, o que eu acho que a gente tem é uma estrutura, um mercado editorial, né? Um mercado do campo cultural, artístico, que acaba reforçando, né, algumas manifestações artísticas e considerando algumas manifestações artísticas mais arte do que outras, né? Então, eu acho que a gente tem esse problema que tem a ver com financiamento e de como esses atores entram, né, nesses lugares importantes. Mas a gente tem uma produção muito viva, muito rica de literatura, principalmente, né? Isso que eu estou te dizendo, né? Cadernos Negros existindo aí de forma autônoma há um pouco mais de 40 anos e publicou diversos, né, poetas negros, a nos dizer que talvez haja algo errado, né, com como as coisas estão estruturadas e organizadas, mas que não existe uma ausência, né, e que não houve perda de oportunidade desses artistas, né? E eu falo, eu não sou do campo, né, das artes, mas o que eu posso enxergar é uma riqueza muito grande nas artes plásticas, nas artes visuais. A gente está vendo também um cinema negro agora, né? Iniciativas muito interessantes, como o Nicho 54, né? Que traz essa perspectiva de pensar nos cineastas negros, na produção, né, audiovisual, que é algo tão elitizado, né? Algo de um acesso tão de classe média no nosso país. Então, a gente tem, né, muito produtor que estão dando recados muito interessantes também, e pensando as nossas relações raciais, né, nossas relações sociais, como a gente começou conversando, de uma outra forma, mas talvez não com a mesma visibilidade, não com o mesmo espaço, né? E aqui, conversando com você, eu lembrei disso, né? Cadernos Negros, Nicho 54, e há tantos outros, né, coletivos e formas hoje mais contemporâneas, né, de expressão dessa riqueza que a gente tem, né, isso pensando no que a gente está chamando de mais formal, né. E, Natália, você é uma das autoras do livro O Corpo é o Código, Estratégias Jurídicas de Enfrentamento ao Revenge Porn no Brasil. Eu me interessei por ler esse livro, não li, né? É um tema que me interessa muito. Eu sou um homem que ficou adolescente nos anos 90, com a entrada da internet. Aos 13, 14 anos eu já era bombardeado por pornografia e coisas correlatas, ramificações da pornografia cotidiana. Então, é um tema que eu acho que a gente deveria debater mais. Então, a partir desse livro, vou comprar, Natália, para ler esse livro, mas eu queria falar com você sobre o nosso espaço de conversa
sobre democracia, porque a gente tem hoje, eu pessoalmente te digo que não vejo mais na internet um lugar onde eu consigo debater nem futebol direito, né? Muito menos conseguir um debate democrático em um ambiente em que muitas vezes eu não confio, os famosos algoritmos, a difusão de mentiras e de distorções e a maneira como as coisas chegam para a gente. Eu tenho encontrado muita dificuldade de ver na internet um lugar para eu debater a democracia, para eu entender aonde estão posicionados, né, onde está posicionada a população negra e os anseios da população negra, por exemplo, das indígenas nem se fala. Então como é que a gente faz? Onde é que eu consigo fazer esse debate de um jeito mais útil e são? Bom, que legal o seu interesse nesse tema, nesse livro de forma específica. Na verdade, esse livro está disponível para download gratuito. A gente trabalhou nele no ano de 2015 e no ano de 2016, muito preocupados com essa temática de violência de gênero na internet, né? Então, era um momento ali muito específico, né, de crescimento das discussões sobre feminismos, de mobilizações nesse sentido, mas ao mesmo tempo também um momento em que a gente observou uma prática, né, muito comum de exposição da vida, né, e da sexualidade de mulheres, mas de uma forma com alcance, né, que só a internet pode dar. Foi pensando nisso, né, nessa ambivalência, né, de ao mesmo tempo de ser o lugar onde o debate feminista estava florescendo, onde essas discussões estavam levando mulheres né, da rede para a rua, mas ao mesmo tempo esse lugar, né, tão perigoso, né, que estavam levando inclusive adolescentes a tirarem suas próprias vidas porque exerciam sua sexualidade, né, nos levou a fazer essa discussão, né, pensando inclusive nisso, né, o corpo como código e pensando em internet. Qual que era a discussão que a gente estava fazendo aí, né, nesse momento, considerando esse quadro que eu contei para você agora há pouco? De que a gente tem respostas em relação a determinados problemas, principalmente relacionados à internet. Acho que todos os problemas no Brasil, a gente tem uma cultura bastante punitivista e criminalizante, né? Então, quando acontece algo, como, por exemplo, esses suicídios, a primeira atitude de um parlamentar talvez seja: nós temos que criminalizar a pornografia de vingança, né? Tornar crime, aumentar a pena. Então, nosso estudo foi nesse sentido de pensar quais são as respostas que a gente dá para os problemas complexos, né, que a internet parece colocar um amplificador, né, ou jogar luz. São problemas que já existiam, né, a exposição de mulheres à pornografia, como você colocou, né, algo que as pessoas estão expostas desde muito cedo, principalmente os homens. Então, a nossa ideia com esse livro, que a gente produziu no Internet Lab, que é um centro de pesquisa sobre internet e sociedade, era essa, assim, bom, a gente não consegue olhar para os fenômenos, né, e principalmente para os problemas que acontecem na internet de uma forma muito simplista. É horrível, ou é potencialmente maravilhoso, olha só o que está acontecendo, as mobilizações todas. São ambivalentes, tem uma ambiguidade em cada um deles, que nos levam a pensar que as soluções para os problemas são muito complexas, né? E aí, quando a gente fala em internet, a gente está falando do quê, né? A gente está falando das redes sociais, das plataformas, das formas de comunicação, dos blogs. Então, assim, acho que um primeiro passo para fazer essa discussão, né, sobre como a gente está discutindo, o que está acontecendo, estamos piores por conta disso, tentar pensar e qualificar um pouco melhor sobre o que exatamente a gente está falando, né, e quais são as questões que a gente quer enfrentar. Nesse sentido, né, para onde a gente caminha, a gente está fortalecendo processos democráticos, né? Eu acho que sim e não. Sim para alguns temas, não para outros tantos. Isso tem a ver, né, com como essa estrutura se organiza, quem são os atores que estão ali, né, quais são os tipos de regulação que a gente propõe. Então é bastante amplo, assim. Eu acho que do ponto de vista dos temas que eu estudo de forma mais próxima, né, que são as temáticas de gênero e raça, a gente vê esse duplo, né, da violência e
e da agressão, de certa forma, do discurso de ódio, mas a gente também vê formas de articulação muito novas e muito importantes, né? Então, acho que há a presença muito relevante, né, de ativistas indígenas hoje nas diferentes redes sociais, falando sobre seus temas, né, comentando a partir de seus pontos de vista. Há também, né, uma perspectiva de organização da temática racial muito importante, não só quando a gente pensa em redes sociais, mas outras formas de comunicação também, né? Então, nós estamos convivendo nesse momento com esse duplo, né? E acho que o nosso desafio hoje é pensar, né, em como lidar com esse fenômeno que é tão novo para a gente, que a gente está aprendendo e caminhando juntos, né, da melhor forma, que não seja uma regulatória, né, que seja altamente criminalizante e punitivista, e que a gente já sabe que não resolve quando a gente olha para o nosso sistema, né, nosso sistema de segurança pública de uma forma geral, e como a gente lida também, né, com as contradições do capital e das grandes empresas, enfim. É um debate muito complexo, assim, e que demanda que a gente tenha muito claro, né, sobre o que a gente está falando, e o que exatamente a gente quer lidar, né? Voltando, né, ao começo da sua pergunta. No Corpo é o Código, a gente estava preocupada com as questões de gênero, né, e como que esse debate estava sendo feito, e se esse debate era o debate que estava sendo feito da melhor forma possível do ponto de vista analista, né, e não do ponto de vista normativo. Não, tem que ser assim, tem que fazer tal lei, tem que proibir tal coisa. Era só colocando, né, as diferentes facetas do fenômeno na mesa para que diferentes atores, né, tomadores de decisão, as plataformas, os movimentos sociais pudessem pensar nesse problema a partir de uma visão um pouco mais multifacetada, né? Eu acho que esse é um pouco o papel, né, do pesquisador e da academia, né? Dizer para cada tema que existe, olha, tem esse lado aqui também, é mais complexo, que perguntas a gente pode fazer, não são exatamente as respostas, né? Mas eu acho que o papel do pesquisador, né, de quem está pensando internet, gênero, raça, políticas, democracia, quais perguntas nós devemos fazer, né? E não exatamente quais são as respostas, né? Acho que as perguntas vão nos guiando melhor para alguns caminhos, assim. O pesquisador e a pesquisadora ramificam o debate, né? Deixam o debate aberto. E aí eu lembro da palavra muito desgastada, a palavra que virou uma palavra péssima, né? O pesquisador não fecha o debate, não lacra o debate. Ele abre a caixa, ele deslacra a caixa e deixa o debate ramificado. Se a gente quer fechar a questão, não é com um pesquisador que a gente deve se consultar. Ainda em tema relacionado, e para que não pareça que eu detesto a internet e que eu não reconheço a importância da internet para a gente ter tantos debates vivos e candentes hoje, para eu saber aqui em Maceió o que está acontecendo em Pelotas e vice-versa, né? Recentemente a gente está gravando isso em julho de 2021, e a gente viu recentemente um caso em Goiás, homem negro filmando as próprias manobras de bicicleta, é abordado pela polícia com um revólver na mão, uma truculência absurda no tom da voz, e acaba levado para a delegacia, né? Algemado, inclusive. Outro caso no Rio de Janeiro, recente, um casal branco acusa um homem negro de roubar uma bicicleta elétrica. Eles acham que aquela bicicleta não é do cara e não tem nenhum outro argumento a não ser o tom da pele da pessoa. E, enfim, existe, quando a gente vê a indignação das pessoas em casos como esse, uma certa... Enfim, a gente dá um calor no coração. Fala, pô, peraí, não estamos sozinhos nessa, as pessoas estão se indignando, tá claro, tá desenhado, né? Tá desenhado aí como funciona a nossa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa, eu acredito que perversa nessa comemoração, né? Porque
nas costas de cada câmera, né, Natália, a gente tem um mundo, né, também. Né? Eu estou te filmando aqui, mas nas costas da câmera o mundo está acontecendo também. E se a gente vê um caso, a gente sabe que outros x casos nos escapam todos os dias. E vão continuar acontecendo. A sensibilização da opinião pública em casos como esse te convence? Assim, você se sente... Eu me sinto aquecido por 10 segundos. Logo depois eu paro para pensar e falo, não, mas a gente não vai chegar a lugar nenhum com isso, porque a gente... É a dopamina da internet, que eu citei agora há pouco, a gente fala, pô, justiça, vamos pegar tal, mas não está formatado ali um debate, né? Pelo menos eu não consigo ver um debate formatado sobre o que fazer com isso. Os ingredientes do bolo estão na nossa mesa, mas daí a virar bolo é um pouquinho mais difícil, né? Eu concordo com você, Leandro. Eu acho que nesses casos, né, a gente tem uma comoção, né, de muito curta duração. Ela dura mesmo esse tempo, né, e a velocidade que as coisas, nas quais elas acontecem na nossa timeline, assim. Isso tem a ver com como a gente se comunica hoje, eu acho, mas também tem a ver com como a gente lida com as questões raciais. Eu acho que é um pouco mais profundo, né? A gente começou a nossa conversa falando um pouco de um país que tinha um plano, né? Um plano de eliminação de determinados grupos da sociedade, e aí, de repente, esse plano não se concretiza exatamente, a gente tem um país super desigual, e aí se reformula esse discurso e diz, não, nós somos um país sem problemas, harmônico, olha para tal lugar, olha para outro, a gente não tem isso. Isso está nas nossas... no modo como a gente interpreta esses fenômenos, né? E para muita gente ainda, esses casos que você traz, eles parecem episódicos e absurdos, né? Mas esse também é o nosso jeito de lidar com as questões raciais. Quando acontece um fenômeno de racismo, né? Porque a gente tende a dizer, meu Deus, que coisa horrível, né? Como se fosse algo assim totalmente fora da nossa realidade, né? Acho que a gente tem algo que é sempre muito citado quando a gente fala de relações raciais, que é aquela pesquisa que a Folha fez no começo dos anos 90, perguntando, né, você acha que o Brasil é um país racista? Né? E aí 98% dos respondentes disseram, sim, o Brasil é um país racista. Você é racista? E aí ninguém respondeu que era racista. Então nós somos um país racista sem racistas. Né? Então, assim, essa pesquisa demonstrava esse paradoxo de que todo mundo reconhece o fenômeno, mas ninguém consegue assumir, né? Então, quem que é o racista, né? O racista é o outro o tempo todo. E aí, quando acontecem fenômenos como esse, a gente acaba tratando assim, né? Como algo muito absurdo, sem se dar conta, né? De que nas nossas relações pessoais, como a gente lida no dia a dia, como foi a nossa criação, dependendo da sua classe social, o quanto você não conviveu com pessoas negras, alimentou certos ideários, né? E aí acusar alguém de um roubo, né? Faz parte de algo que está muito mais... você foi programado a pensar de certa forma, né? Então, eu acho que a gente tem aí dois problemas, né? Eu acho que de como a velocidade que as formas de comunicação impõem, mas também o modo como a gente interpreta as nossas relações raciais. E a gente tem um longo caminho ainda, né, para entender esses problemas e para nos sensibilizarmos com eles por mais tempo, de nos mobilizarmos em relação a ele, né? Eu acho que, enfim, a gente percebe isso principalmente quando a gente fala, né? Vamos falar só do campo progressista, né? Quando há manifestações relacionadas à temática racial, por exemplo, de denúncia de uma morte violenta, enfim, esses atos são muito pequenos, né? Isso não mobiliza o campo, né? Mesmo quem está no campo de direitos humanos. Então, a gente tem um problema aí ainda relacionado a que valor a gente dá a determinadas histórias, né? Que valor a gente dá a determinados fenômenos e o quanto a gente se sente
parte do problema e parte da solução, e o quanto a gente faz isso, né? Faz como a reportagem da Folha, joga num outro lugar, né? No outro, até reconhece, né? Nossa, entendo, que absurdo, né? Isso que aconteceu, mas que monstro esse casal que fez isso com esse... Né? Sem reconhecer que essas atitudes, elas estão também no cotidiano de todas as pessoas brancas, né? Então, acho que tem processos aí que levam tempo mesmo, né? Para que isso mude, para que essa revolta se torne mais perene, né? Por outras pessoas e pela sociedade de uma forma geral. Mas acho que tem um trabalho, né? Mais uma vez a gente falando de movimento negro, que foi muito eficaz no sentido de visibilizar, de desconstruir, né? O discurso sobre as nossas relações, que foi montado e articulado por atores muito fortes, né? Como o Estado, a academia, enfim. Então eu ainda considero que a gente tem avanços em relação a esses temas, porque, enfim, há um constrangimento hoje, uma preocupação, né, em mais do que o constrangimento no que fazer, né, em como mudar acontecendo de uma forma não vista em décadas passadas. Assim. Isso é fruto do trabalho da militância da geração anterior, principalmente, né? Eu fico feliz de ouvir isso, porque já te ouvi em outras entrevistas, você não se considera uma mulher otimista. Então, se você que não é otimista tem um olhar positivo para as coisas, isso é um ótimo sinal. A gente está na reta final, tá? Mas eu não posso deixar de te perguntar uma coisa que eu julgo importante que a gente fale aqui, a gente não falou ainda, que é quanto ao lugar do trabalho na Constituinte, né, o trabalho formal. A gente já falou de Constituição aqui o tempo inteiro, mas talvez valha o parênteses, né, na acepção da palavra, Constituição é o que faz o país ser alguma coisa, né? O país se constitui a partir do que está escrito ali. Sem esse escrito, não é um país, é um pedaço de terra. E o Brasil é muito difícil, né? O Brasil é um território absurdamente grande, rural pra caramba, quilombola pra caramba, profundo, absolutamente complexo. Então, do ponto de partida nosso, é muito difícil a gente colocar um país desse tamanho numa letra. Mas para funcionar minimamente, qualquer letra e qualquer país e qualquer espaço, rural ou não, urbano ou não, os direitos trabalhistas que estão na Constituição, que são constituídos, precisam existir na prática, né? Precisam estar garantidos na vida prática das pessoas. Então a gente tem, sei lá, a figura do caseiro, que a gente sabe que não é exatamente um caseiro daquela fazenda no fim do mundo. O cara trabalha, que não é exatamente caseiro, o cara é explorado de várias formas, ou a empregada doméstica que dorme na casa daquela família tradicional, não é exatamente um serviço doméstico, tem mais coisa envolvida ali. Isso acontece mais com a população negra do que com a população branca, e a gente tem, então, um país que escreveu uma coisa a respeito de direito trabalhista e pratica outra. Que tal para você a letra e a execução dessa parte trabalhista, né, como item constitucional? Porque, no meu ponto de vista, a gente viu muitos movimentos em 88 para que algumas coisas constassem na letra, e eu estou em 2021, estou muito desapontado com o que a gente tem como execução trabalhista da Constituição brasileira. Sim, acho que esse é um ponto muito importante, muito fundamental, inclusive da luta antirracista nesse período, né? O tema do trabalho era um tema muito relevante, e esses atores do movimento negro estavam, não é que estavam, né? Eles eram também sindicalistas, eram também pessoas que estavam nesse front, né? E eu acho que mais do que nessa frente formal, né, do sindicalismo, que foi muito forte na década de 70, a gente tem um movimento de mulheres negras a pautar a temática do emprego doméstico já nesse período, né? Então, reivindicando, por exemplo, a regulamentação, né, os mesmos direitos para essas trabalhadoras,
que os demais trabalhadores, que não foi algo que nós conquistamos na Constituição, mas somente agora, nos anos 2000, né? A regulamentação do emprego doméstico vem somente agora, há poucos anos atrás, e é uma luta histórica, né? Considerando também quem compõe, né, esse grupo de trabalhadores, né? Principalmente mulheres, majoritariamente negras. Então, a gente vê aí uma resistência, né, muito grande a se libertar de certas tradições que são escravocratas, né, nas relações de trabalho. Isso nos constitui, né, o DNA das relações de trabalho brasileiras, assim. E a gente tem novos cenários agora e novos desafios também que tem a ver com a precarização do trabalho e esses trabalhos que tem a ver com o esforço que o próprio trabalhador precisa fazer na compra dos meios de produção, né? Então, para eu ser um entregador, eu preciso da minha bicicleta, do meu celular com dados, né? Então, nem é isso, mas você nem vende só sua força de trabalho, você precisa também comprar muitas vezes o mínimo, né, para que esse trabalho seja exercido. Então, a gente tem um longo caminho, uma longa discussão para fazer também. E eu acho que muitas dessas questões não avançam, e é muito interessante os exemplos que você traz de algumas profissões, exatamente porque elas são um problema da população negra, né? Quando esse problema tem a ver com esse grupo populacional, há menos esforço, vontade política de se fazer implementar, de se fazer valer determinadas leis, né? Então, acho que a gente tem aí essas duas coisas, né? Primeiro, o reconhecimento de que essa luta, ela esteve presente, inclusive nesse momento, né, da Constituição que a gente estava conversando, mas que a gente tem muitos desafios ainda exatamente por isso, né? Porque a gente tem um país que é urbano hoje, né? Mas que traz na sua Constituição um traço rural e escravocrata muito, muito forte, né? Enfim. Então, a gente tem... isso eu também me sinto triste, né? Em relação a esse tema, considerando esse período histórico que a gente está olhando, de Constituição para cá. Eu acho que esse é um grande... um dos temas que a gente pouco avançou, e junto com ele um tema muito fundamental que há poucos avanços também, que é o tema de segurança pública, né? E da nossa relação com o sistema carcerário, com polícias, enfim, de como tudo isso funciona. Eu acho que são dois temas daqueles todos, né, dos direitos conquistados, e que eu falei com um pouco de otimismo em relação ao acesso à educação, mas esses dois são temas que pouco avançaram e que é muito importante que a gente continue a discutir e trabalhar, né, principalmente quando a gente observa as novas formas de exploração, né, no sistema capitalista que a gente tem no Brasil. Natália Neres, eu quero agradecer demais pelo seu tempo aqui conversando comigo. Estou sempre te acompanhando, tenho a impressão que vou te acompanhar com o passar das décadas aí. A gente tem muito para ouvir, tem muito para entender, e acho que, enfim, você tem muito para explicar, muito para contar. Gosto muito de te ouvir. Para a gente terminar, Natália, ouvi o podcast O Monolito, quero comprar os livros, o que eu faço? Obrigada. Sobre o livro sobre violência de gênero, né, e políticas de internet de uma forma mais geral, O Corpo é o Código, ele está disponível para download gratuito. O meu trabalho sobre o movimento negro na Constituinte, ele, na verdade, é fruto da minha dissertação de mestrado, então, caso você não queira comprar o livro pela editora Letramento, e que é possível encontrar no site, a minha dissertação é um documento público, então, procurando algo como Movimento Negro e Constituinte Natália Neres, você encontra esse trabalho e outras produções também acadêmicas geral,
como artigos sobre isso mais curtos, sobre determinados temas. Estão todos disponíveis para download. Muito obrigado, Natália. Obrigada a você, Leandro. Valeu demais, Natália Neres, e obrigado a você que nos acompanhou nessa conversa. O Monolito tem 10 episódios nessa primeira temporada e depois faz uma breve pausa. Esse foi o episódio 9, o 9º, então só falta mais um, que cai na semana que vem no seu feed, no seu tocador de podcast. Eu te convido a ouvir os outros anteriores. E também te lembro que a Central 3 possui um financiamento coletivo em apoia.se/Central3, apoia.se. Visite nossa cozinha em central3.com.br e um abraço, até a próxima.